noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Miller, Paulo, agradecer também ao Dr. Rodrigo, a Nubra, a faculdade que hoje nos recepciona. Gostaria de cumprimentar meus colegas, parceiros de mesa, que conheço há muitos anos, e inclusive em relação ao Carlos, faltou mencionar que eu também estive trabalhando como promotora de justiça durante 13 anos em Santa Bárbara do Oeste. E boa parte dessas questões nós enfrentamos e trabalhamos juntos. Os demais são meus parceiros de Ministério Público, que realmente o destino nos insiste sempre nos reunir, principalmente em situações de enfrentamento, e que nós precisamos de muitas mãos, de muitas cabeças para encontrar caminhos, e caminhos esses que, na verdade, nós só trilhamos realmente com a motivação, com o apoio da sociedade civil, cada vez mais presente nessas demandas que nós, diante da complexidade dos temas que hoje, dos desafios ambientais que nós temos que enfrentar, realmente nós precisamos de muitos parceiros, de muitas mentes, de muitas especialidades para realmente transformar e buscar outros paradigmas que propiciem uma condição mais justa, mais digna, com maior qualidade ambiental e com perspectivas, na verdade, de um futuro mais sustentável para nós e para aqueles que virão. Hoje, né, o que eu vou trazer um pouquinho, que foi pedido, o nosso trabalho que nós temos feito no caso em relação à questão da escassez hídrica e a problemática relativa ao sistema Cantareira, que acho que todos os senhores têm acompanhado na mídia quase que diariamente, e especialmente aqui em Campinas, tiveram uma experiência terrível nesse mês de fevereiro, pela dificuldade, inclusive, de captação das empresas. Então, eu vou tentar, assim, muito rapidamente, até para ser cansativo, porque a questão é muito complexa, é muito técnica, mas traduzir em alguns dados que são necessários para que os senhores compreendam, e até quando acompanhar essas notícias, tem um conhecimento mais técnico para compreender realmente o que está sendo discutido, o que está sendo proposto. A participação qualificada também depende disso, né, de conhecer e a gente, ainda que os caminhos sejam meio tortuosos, a gente conseguir transpor essas dificuldades. Está na área de trabalho, tem uma apresentaçãozinha, essa do sistema Cantareira. Acho que talvez eu precise apagar um pouquinho essas luzes, está difícil enxergar, né? Agora ficou bom. Pode passar. Aquela era uma imagem em tempos melhores do que o que hoje nós enfrentamos. E como bem disse o Carlos, nós podemos de forma alguma nem reclamar da chuva, né, numa situação como a que nós enfrentamos. Para compreender um pouquinho, nós precisamos pensar inicialmente na questão do conceito de bacias hidrográficas e compreender especialmente a nossa, né, e eu falo muito da bacia PCJ, que é a bacia que nós, do nosso GAEMA Piracicaba, GAEMA Campinas, nós atuamos, esse é o nosso âmbito de atuação. Diferente da doutora Sandra, que depois vai colocar para vocês, que tem uma atuação federal bem mais ampliada, né, com funções diferentes, mas que tem um ponto muito comum. Não há como se pensar em atuação do Ministério Público Estadual e Federal de forma dissociada ou, pior, de forma colidente, porque os interesses são os mesmos. Essa é a bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é composta por 7 outras bacias, que é a bacia do rio Atibaia, essa em Lilás, do rio Camanducaia, do rio Capivari, que é em Laranja, do Jaguari, um pouquinho mais para a pele, em Pejinha, Verdinha, a bacia do Jundiaí e a bacia do rio Piracicaba, em branco. Essas linhas em vermelho são os rios de domínio federal, são os rios da União.
chamamos que na verdade são os que transpõem mais de um estado, né? Porque as nascentes ficam no estado de Minas Gerais e por isso são classificados como rios federais. Os que constam essas linhas azuis são os rios de domínio estadual. Quando nós falamos em domínio, é importante desde logo deixar claro que isso não significa propriedade da União ou dos estados. Significa que a gestão desses recursos hídricos são preponderantemente por órgãos federais ou por órgãos estaduais. Pode passar. Essas são as bacias formadoras do sistema Cantareira, que é muito complexo e pela sua composição com outras 5 bacias, que é a de Bainha, Cachoeira, Jaguari, Juqueri e do Jaguari, representada por essas cores. Essa é uma imagem representativa, na verdade, para demonstrar cada bacia, na verdade, é composta por todo o curso natural das águas, mas isso é o que basicamente mais relacionado ao sistema Cantareira. Pode passar. Esse é um croquis de como funciona o sistema Cantareira. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de conhecer, e ele é disponibilizado no próprio site da Sabesp. É uma outra visão das represas que compõem o sistema Cantareira. São vários reservatórios interligados que se comunicam, começando. Eles trabalham por gravidade, né? Então, o nível mais alto ali são as represas do Jaguari, Jacareí, na parte de cima. Depois, por gravidade, a represa do Cachoeira, do Atibainha, até chegar aqui no túnel 5, onde existe a represa, vai para a represa do Paiva Castro, e essa água ali acumulada é bombeada para a represa de Águas Claras, ali no túnel 1, onde se encontra a estação de Santinês, e aí Itaguaraú. Ai, obrigada, melhor, né? Aqui é feito o bombeamento para se levar para a região metropolitana de São Paulo. Tem o seu tratamento ali na Itaguaraú, que é a estação de tratamento de água. Pode passar, Francisco. Esse é um outro ângulo de visão das represas, que essas são as maiores, depois vamos falar um pouquinho da situação que hoje se encontra, que é a Jacareí, Jaguari, a Cachoeira, o Rio 7, por onde elas se comunicam, a Atibainha, aqui no túnel 5, e depois isso é levado para a represa aqui do Paiva Castro, já está na bacia do Alto Tietê. Essa é a estação elevatória de Santinês, que faz o bombeamento para Itaguaraú e para a reversão aqui onde já se encontra a região metropolitana de São Paulo. Essas são as capacidades de cada uma dessas represas, e nós temos aqui o volume esse sistema todo é denominado de sistema equivalente, essa é a expressão, que possui a sua capacidade de 973,94 hectômetros, que é milhões de litros por segundo, milhões de metros cúbicos. Esse é um outro esquema, e aí nós já temos hoje a situação em termos de capacidade hoje dessas represas. Aquela represa grande que eu mostrei hoje, ela está apenas com 7,95% da sua capacidade. Nunca se chegou a um nível tão baixo, e nos relatos com moradores da região de Piracaia, onde ela se localiza, eles mencionam que é possível se andar por quilômetros dentro da área onde é normalmente ocupada pelas águas, acaba sendo muito pouco, a situação é gravíssima. Depois, se houver tempo, até tem umas fotos tiradas já há algumas semanas que a gente poderia mostrar, mas se houver tempo hábil. Aqui é do Cachoeira com uma situação um pouco melhor, com 33,99%. Do Atibaia com 51%. Aqui no Paiva Castro, que já na região metropolitana da Bacia do Alto Tietê, com 49%. Volta só um pouquinho, só quero mostrar uma coisa. Isso é o que sai, na verdade, para a nossa bacia, que é essa que eles chamam de, que é a vazão defluente, ou queijusante, que é de 3 metros cúbicos por
segundo, que é o que vem para a nossa bacia. E o que está indo, na verdade, para São Paulo hoje, que é pelo túnel 521.03. Em momentos de pico, e aí nós vamos depois mencionar, essa vazão retirada pela Sabesp, para abastecer a região metropolitana de São Paulo, chegou em alguns momentos a 34 metros cúbicos por segundo, o que realmente agravou ainda mais a situação já crítica desses sistemas, acelerando, na verdade, o consumo dessa água existente nesse sistema equivalente. Pode passar. Essa é a situação hoje. O Cantareira, esses reservatórios estão apenas com 14,16% do seu volume útil, batendo mais uma vez a cada dia, né, o recorde de diminuição do volume. Essa partinha azul mais clara é a que corresponde ao volume útil. Essa parte mais escura é o que nós estamos caminhando para iniciar, que já iniciadas as obras essa semana, pretendidas pela Sabesp, para instalação de 17 bombas flutuantes nesses sistemas, para começar o início do bombeamento do denominado volume morto. Esse volume morto é uma reserva que é deixada, que não deveria, na verdade, ser consumida, porque a sua utilização vai certamente acabar causando impactos e um tempo muito maior para a recuperação desse sistema. Essa é a vazão afluente, que é o quanto está entrando no reservatório. E aí, já matematicamente fica muito fácil de se compreender por que o volume está reduzindo a cada dia. Nós temos uma entrada de 11 e uma retirada de 24. A conta não fecha nunca. Pior, em momentos, nós já vínhamos tendo esse déficit muito maior nesses períodos. Por quê? A vazão afluente, em períodos longos, desde o início desse ano, estava em torno de 3 e se tirava 33, 34, 35 das somatórias das duas. Realmente, o que nós temos insistido, que essa situação não poderia ter chegado nesse ponto se houvesse sim um planejamento, uma gestão mais eficiência, a tomada de ações desde logo para reduzir o consumo. Né? Existe hoje uma resistência muito grande, e se falar em racionamento, como se essa fosse uma palavra ou uma situação de caos. O que é realmente caos é desabastecimento. O racionamento ou racionalidade nada mais é de uma forma de racionalização de uso. Significa usar de acordo com o que se tem de disponível. Né? Se a minha conta bancária já está, né, no seu limite, como que eu continuo fazendo novas prestações? Como que eu continuo usando desenfreada ou mantendo simplesmente o meu padrão de vida? Ah, não, mas eu quero continuar comprando o que eu compro normalmente, do cabeleireiro, fazendo a unha, fazendo isso, fazendo aquilo. Quando nós racionalizamos, nós conseguimos já reduzir isso para patamares que são necessários para manter abastecimento público e as necessidades que são emergenciais, porque é uma situação emergencial, né? Isso é conta básica. E o que o Ministério Público, desde quando se deu conta, teve conhecimento dessa situação, pleiteou através de recomendação, através de inquérito civil, que esses volumes essas retiradas fossem diminuídas. Para o PCJ? Não. Por que não? Porque o nosso já estava no mínimo, que é o de 3. 3 para a nossa região é muito abaixo do que se necessita. Porque nesses últimos 10 anos de outorga, a média de uso nossa foi de em torno de 7 metros cúbicos por segundo. Então, de 7 nós já estávamos em 3. A
região metropolitana de São Paulo trabalhou com a média durante esses 10 anos de 26. No entanto, nesse período crítico, continuou retirando 33, que é o volume otorgado lá em 2004, quando houve a renovação da outorga. Então, realmente, e por que isso aconteceu? Porque se utilizou, né, de regras operativas, né, que a técnica não recomenda, obviamente, desconsiderando situações que já davam conta de uma curva de risco, né, que já eram previstas nessa gestão e que deveriam ter sido aplicadas. No entanto, por questões jurídicas, por regras de flexibilização, continuou sendo autorizada a manutenção da situação que se praticava. Pode passar. Não, só voltar um pouquinho, só em termos de dados. E quando falha planejamento, quando falha gestão, quem é atingido? Nós temos nessa situação 14 milhões de pessoas envolvidas. A nossa região conta com nada menos que 69 municípios, e que a nossa bacia, a bacia PCJ, também tem a parte reformadora, que se encontram, são 7 municípios, na verdade, 5 municípios de Minas Gerais e 64 de São Paulo. As duas regiões envolvidas, nós temos quase 20% do PIB nacional. O que está sendo colocado em jogo nisso tudo? É o crescimento, a economia. Eu sempre trabalhei muito, com a parte de resíduos, né? E assim, sempre eu tive como uma política pública que deixava muito a desejar, porque assim, as pessoas se preocupam muito mais com a produção do que com o resíduo. No entanto, quando nós nos deparamos, porque realmente numa região como a nossa, com um comitê de bacias altamente qualificado, com órgãos gestores, a região mais desenvolvida do país, com instituições de ensino de alto poder, a gente sempre imagina que a gestão é bem feita também na produção, porque é aí que se mantém todos os mecanismos. Mas nós vemos que também na questão, se existe realmente assim muito a ser feito, muito a ser modificado, em termos também de gestão da principal matéria-prima de tudo que se for conceber de desenvolvimento e de crescimento. Pode passar. Pode passar. A Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos dispõe de diversos instrumentos, que eu não vou mencionar, mas só para que os senhores tenham conhecimento, que é a outorga, cobrança, enquadramento, sistemas de informação, os planos, que nada mais são do que mecanismo e instrumento para se possibilitar planejamento, troca de informação, fiscalização. Para que serve a outorga? Para justamente se controlar o quanto é retirado, se é possível a retirada pretendida, e se isso não vai comprometer também a qualidade, porque existe uma correlação direta entre quantidade e qualidade de recursos hídricos. E quem precisa solicitar autorização para utilização, para uso e interferência em recursos hídricos? Quem pretende a derivação ou captação de parcela de água existente em corpo d'água para consumo final, inclusive para abastecimento público ou insumos de processo produtivo. Empresas que precisam de água no seu processo produtivo têm que pedir outorga dos órgãos competentes, no caso, o DAE, o ANA. Também na estação de água de aquíferos, que são das águas subterrâneas, também é necessário. Essas são as razões pleiteadas. O que nós pedimos? Que também a região metropolitana de São Paulo trabalhasse somente com a sua vazão primária de 24,8. Hoje eles estão com 21, até um pouco abaixo. Mas isso não, como eu já relatei, não foi sempre assim. E essa é a nossa. E na verdade, essa vazão autorizada do PCJ está muito aquém. Isso é uma das questões que nós estamos discutindo bastante. Em relação às novas propostas, até para a gente não avançar muito, eu gostaria apenas de destacar aqui que a necessidade de redução da dependência do sistema Cantareira para a região metropolitana de São Paulo já era uma determinação constante do ato de autorização
ato de autorização, essa outorga, vence agora em agosto de 2014. Por isso que nós já estávamos trabalhando, antes mesmo dessa crise, com a negociação dos termos dessa nova outorga. Que isso houve uma proposta dos comitês PCJ, também da região metropolitana de São Paulo, também do Comitê do Alto Tietê. Isso tudo, as pretensões foram encaminhadas à Agência Nacional de Águas, ao Departamento de Águas e Energia Elétrica, que são os órgãos gestores, que formularam uma outra proposta. Não foi possível a continuidade da discussão porque isso foi suspenso, por conta justamente dessa crise, dessa estiagem. Pode passar. Pode passar um pouquinho. Eu vou pular essa parte para a gente já acelerar um pouquinho. O que nós temos disso tudo, que realmente nós precisamos nos atentar que a água realmente ela deve ser objeto de gerenciamento como recurso natural, essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social. Nós não estamos habituados a trabalhar, ter uma rotina de escassez. O Brasil sempre teve muito essa coisa da fartura, que nós estamos acostumados com fartura. Nós estamos no momento que precisamos refletir e buscar mudança de hábitos. E começa desde a nossa situação ali diária até os gestores. Os gestores têm que pensar em trabalhar com limitações de crescimento. Se é realmente um bem, a água, um bem imprescindível para se crescer, se eu não tenho disponibilidade de água, não é possível continuar crescendo da mesma forma, nos mesmos patamares, autorizando indiscriminadamente a implantação de empreendimentos, de indústrias com alto consumo em regiões que já não têm essa disponibilidade. Por quê? Se nós não usarmos bem, isso já dizia, né? Vai faltar. Vai faltar. Nós não podemos contar com uma visão imediatista dos gestores em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Nós temos que pensar a longo prazo, porque o preço é muito alto para todos. Pode passar. E quando nós pensamos em gerenciamento, como que nós vamos romper esses paradigmas, essa forma de gestão? Como? Gestão descentralizada, participativa, integrada, com atuação, realmente assim, uma juventude como hoje nós vemos aqui, numa sexta-feira chuvosa, ouvindo, tratando de questões tão complexas, tem capacidade, tem poder de transformação. Uma juventude que se mobiliza, que vai às ruas, que pede reformas, tem capacidade de conhecer e de pedir que as coisas sejam diferentes, que a classe política, que a classe econômica haja de forma diferente. E isso só vai acontecer realmente com esse tipo de envolvimento. Nós temos exemplos que são raros. O Ministério Público ganhou muita força com o movimento já na Constituição de 88 e agora com esse movimento de rua, pela PEC 37, que não retirou o poder do Ministério Público para atuar em nome dessa sociedade que nós defendemos. Mas realmente, nós não, por mais que a Constituição nos tenha dado uma série de garantias, de prerrogativas, de possibilidade de investigação, a estrutura também é pequena. Nós precisamos da sociedade organizada, capaz de atuar, de fazer as suas próprias reivindicações, defender os seus próprios interesses, não só enquanto indivíduo, mas enquanto sociedade, enquanto grupo organizado. E aí o que nós queremos, por exemplo, já finalizando a minha fala, é realmente que, assim como nos demais casos, essa questão da renovação do sistema caldeira, desse enfrentamento de crise, seja realizado de forma transparente, imparcial, que haja realmente, que sejam adotadas decisões que sejam técnicas e não políticas, com prejuízos a uma ou outra região, de acordo com o interesse político ou econômico, e sim que a população
população, o abastecimento seja garantido, né, de forma equitativa a todas as pessoas e a todas as regiões que dependem altamente desse sistema campaneiro. E aí nós temos esses fracionamentos, a busca realmente de gestões no âmbito municipal. O Carlos mencionou bem, como é o caso de Santa Bárbara, que assim, todos os municípios têm que fazer a sua lição de casa, controle de perdas, reuso, controle do uso do solo, reflorestamento ciliar, se for o caso, construção de reservatórios. Soluções existem e devem ser buscadas. Basta querer. Pode passar. Pode passar. Pode passar, essa é uma parte técnica, é só demonstrar a diferença em relação ao banco de águas, que é uma daquelas regras de início, pode ficar para outra oportunidade. Pode passar. Só encerrando com essa questão dos conflitos. Conflito existe entre regiões quando não existe planejamento. Ele é o resultado de má gestão. Para se evitar conflito que eles não se repitam ou que surjam outros, realmente é necessária objetividade e gestão. Então, desde logo, agradecendo a todos. Eu espero que hoje, né, saímos todos aí com o propósito, quem sabe, né, de se vincular